Boa noite, amada igreja. Boa noite você que nos assiste, está pelas redes sociais. Eu creio que o mesmo derramar do Espírito Santo que está acontecendo aqui neste lugar, está acontecendo aí na sua casa, onde você está. Eu creio também que o Senhor, no meio dessa chuva, trouxe você aqui para ser tocado, para ser curado, transformado e levar para casa uma palavra poderosa para o teu lar. Eu creio nisso. E nesse momento eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos estar lendo do versículo 18 até o versículo 22, a pequena perícope, mas nós vamos fazer os evangelhos sinóticos nesta noite para nós podermos entender o chamado, ou viver o chamado de Jesus na nossa vida, tá bom? Já está aí o tema que foi colocado, já está na rede social, vivendo o chamado de Jesus. A palavra de Deus diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram até aqui. O presbítero já orou, e eu gostaria de trazer para vocês nessa noite uma palavra mais prática, tá? De manhã nós temos batido na parte teológica, falando a respeito dos sofrimentos, a respeito de como suportar os dias maus, como suportar os dias com dificuldades, de lutas que nós temos que nós estamos passando. E com isso, de manhã eu tenho trazido mais uma palavra a respeito de a igreja unida, comunhão, a igreja olhando para fora, missão, e hoje eu quero trazer que tudo isso vai desembocar ao chamado de Jesus. Em tudo isso que eu estou falando, o sofrimento, a angústia, o olhar para fora, a comunhão do irmão, precisamos responder a esse chamado. E talvez nessa noite você chegou aqui sem saber se você está vivendo ou não o chamado de Jesus. Será que Jesus chamou para você ter essa vida que você está tendo? Dessa maneira que você está vivendo? São as perguntas e indagações que eu comecei a fazer na minha vida quando eu estava preparando este sermão para esta noite. Será que é a vida que Deus tem me chamado? Será que é isso? Será que eu estou respondendo? Porque eu preciso responder isso sabendo que eu sou salvo. E a primeira pergunta que eu queria perguntar para a igreja é se você é salvo. Redundante aqui, mas perguntar a você é salvo? Amém? Nós precisamos ter essa certeza, porque se nós somos salvos, nós vamos suportar as dores, nós vamos suportar as dificuldades, nós vamos suportar as lutas, nós vamos suportar as angústias, e tudo isso corresponde ao chamado do Senhor. E você vai falar assim: mas como assim, pastor? Eu achei que eu ia comprar um carro novo, eu achei que eu ia ter uma casa nova, eu achei que servir ao Senhor é viver na prosperidade, e o Senhor está me oferecendo uma outra coisa? Não, meus amados, a palavra de Deus, ela é clara, e nessa noite eu quero ser bem claro para vocês: se nós não respondermos esse chamado, nós podemos estar fazendo tantas e outras coisas, menos servindo ao Senhor. Nesse primeiro texto que eu acabei de ler para vocês, a frase principal se encontra no versículo 19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus aqui, ele está olhando, caminhando pela praia, e ele vê ali, eu quero que vocês entrem nesse cenário, vocês olhem aqueles homens trabalhando. E Jesus olha para esses homens, em especial ali, e ele chama para um compromisso maior.
Nós precisamos entender que Jesus nessa noite, Ele está aqui olhando para mim, para você, e Ele está chamando você a viver algo novo, algo maior do que você está vivendo. Talvez nessa noite você chegou aqui preocupado apenas com o seu trabalho, apenas com a sua vida social, a sua vida econômica, a sua saúde física, e você não se importou com esse chamado de Jesus, que vai sobressair todas essas coisas. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Posso falar no original dizendo: buscai o reino de Deus, que todas essas coisas correrão atrás de você. Só que nós estamos mais preocupados em viver o nosso chamado, e nós vimos nesta manhã o temporário do que o eterno. Nós estamos mais preocupados o que vamos comer, o que vamos vestir, o que vamos colocar na mesa, como que vai ser a minha saída depois desse culto, e nós não se preocupamos com a nossa salvação. Nesse texto aqui, o nosso mestre Jesus, ele está nos chamando para esse maravilhoso chamado, que é servir a Deus. E a intenção aqui é você, neste momento, você olhar para Jesus, olhando para a sua vida, e você tendo que largar tudo. Você nesse momento falando assim, nada é maior, nada é melhor do que estar na presença de Deus. Não há um compromisso maior, não existe coisas maiores que esse mundo pode oferecer, não é ouro puro, não é a melhor comida. Nós falamos de paladar, olfato de manhã, não existe nada melhor do que servir a esse Deus. Não existe. E Ele faz esse chamado para nós estarmos participando com Ele. E eu queria convidar você a entender esse chamado, porque você precisa fazer 3 coisas nesta noite. Você precisa viver essas 3 coisas, cada uma na sua estação, cada uma no seu tempo, para que você possa realmente responder o chamado do Senhor. Como nós falamos que nós passaríamos pelos livros sinóticos, eu queria convidar você agora a abrir em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Sinóticos é conhecido como livros parecidos que contam a história de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas. João é colocado, mas não é sinótico. Ele fala do poder e da glória do Senhor. Versículo 28 diz: vinde a mim, todos os que estáis e sobrecarregados, e eu tomai sobre vós o meu, e aprendei de mim, porque sou, e achareis descanso. A primeira atitude para servir e viver a Jesus, nós precisamos vir. Só esta palavra, eu preciso vir. A questão aqui do vir é que nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados, nós estamos vivendo dificuldades, mas nós não estamos vindo, nós não estamos entregando ao Senhor. E a maior interrogação dessa tarde, principalmente, que eu coloquei para esse vir, é perguntar assim: por que a igreja não está vindo? Por que ela não está indo ao encontro do Senhor Jesus? Será que só eu que estou ouvindo a voz do Senhor chamando? Que esse é o tempo, que esta é a hora, que tudo novo eu farei na sua vida? Não é o tema que nós colocamos para esse ano? Que tudo novo se fará? E quando eu observo isso, Jesus ele chama aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão cansados de viver uma vida muitas vezes parada ou até mesmo acelerada em outras coisas que provêm do mundo, mas não do chamado dele. Amados, Deus não chamou você em primeiro lugar apenas para você ficar sentado.
Esse chamar aqui é para nossa salvação. Porque João 15 diz que quando nós somos chamados, nós respondemos à videira verdadeira, porque nós vamos dar frutos. E esse chamado aqui representa a nossa salvação. É quando Ele nos tira do lamaçal de pecado, aonde nós estamos totalmente atolados, cheios, estamos sobrecarregados, estamos com a nossa mente totalmente virada, preocupada, e nós saímos dessa situação e entregamos esse peso, esse jugo nas mãos dEle, e Ele alivia o nosso coração. Talvez Romanos 12 caiba bem nesse texto, dizendo agora que o meu culto é racional, porque eu entendi a paz que excede todo o entendimento. Talvez, se você prestar bem atenção, quando você chega na presença do Senhor e você devolve tudo, você vive em paz, em meio às tribulações, em meio às angústias. Só que para vir, você precisa abandonar a sua autossuficiência, o teu autocontrole de dizer que tudo está sob controle. E nós estávamos conversando um pouco em casa, eu e a Alessandra, e quando nós falamos às vezes para as pessoas algumas situações, elas acham que nós éramos fortes, firmes. Nossa, eu não esperava isso de você. Porque nós precisamos repousar no Senhor. A palavra aqui é: eu vos aliviarei do peso que você está passando. Ei, homem, pode chorar. Às vezes nós somos tão fortes, né? Eu já ministrei uma vez a respeito dos homens que se acham tão fortes, mas nós precisamos chorar. Nós precisamos entregar ao Senhor para viver esse chamado com qualidade. Mas quando eu olho, eu preciso ver quais são os pesos que eu tenho carregado. Quais são as lutas que têm sobrecarregado você e têm te tirado desse relacionamento mais profundo? Conversando com o presbítero Alex nessa semana, eu falei assim: se eu não tivesse Cristo, eu já teria caído. Talvez eu não estaria mais aqui hoje. Porque o peso é muito, a sobrecarga é muito. E você sabe o que nós achamos? Que nós estamos no controle de tudo. Mas quando Jesus nos chama para você vir, você precisa se desarmar, você precisa entregar tudo para Ele, confiar e saber aqui, vem, olha só o que Ele fala: você vem após mim. Jesus está à frente, é Ele que está conduzindo todas as coisas, é Ele que está no controle de todas as coisas. Nós precisamos apenas entregar para Ele. Mas é entregar a nossa autossuficiência, é entregar essa coisa que tem dentro do nosso coração, de dizer: eu sou tão egoísta que eu quero só para mim, eu quero pegar para mim isso e eu vou conseguir, eu vou fazer. Mas nós precisamos entregar. Talvez aqui, nessa noite, o chamado de Eliseu caiba muito bem, porque qual de nós que já não olhou para trás? Qual de nós que, ao estar aqui, olha e fala assim, às vezes uma situação de dificuldade, de luta, você olha para trás e tenta voltar àquilo que você era, desistir de tudo. O chamado de Eliseu, 1 Reis capítulo 19, versículo 20 e 21, quando Deus havia já preparado Eliseu e falou para Elias que era para passar lá na casa dele para chamá-lo, a conduta de Eliseu foi pegar os seus bois e matar, pegar as suas ferramentas de arado e usar como espeto para fazer uma grande festa para aquelas pessoas que estavam ali, porque a partir daquele momento ele ia servir a Deus. A tentação aqui é não olhar para trás, é não voltar para aquilo que você estava fazendo antes, mas ter uma dependência total daquele que vos chamou. Nós falamos que nós precisamos viver mais pelo invisível do que pelo visível que nós estamos vendo.
Nós precisamos andar muito mais pela fé do que pelas coisas palpáveis e crer que o Senhor está sustentando todas as coisas. Chega de ficar cansado, chega de estar oprimido, chega de ficar isolado. Venha ao encontro do Senhor, quebra a máscara, quebra a estrutura nesta noite e se lança aos pés do Senhor e fala: Senhor, eu preciso de Ti. É isso que Ele está fazendo, Ele já nos chamou. Porque se Ele não tivesse chamado, você não estaria aqui. Você não estaria aqui nessa noite. Se Ele não tivesse colocado um propósito no teu coração, uma palavra, algo extremamente direcionado para você, você poderia estar em tantos outros lugares. Mas se você está aqui, é que Ele está chamando: venha, venha, venha do jeito que você está, cansado, oprimido, exausto. E nós falamos de comunhão semana passada, e às vezes com o coração entristecido com algumas palavras de irmãos, alguns relacionamentos truncados, quebrados, que precisam ser restaurados. Nós precisamos vir desse jeito, da maneira que nós estamos diante dEle, porque o jugo dEle é suave, e Ele vai trocar esse jugo para que você possa caminhar junto para Ele. Mas não adianta apenas eu vir, eu preciso agora também ser preparado, ser direcionado, porque eu não posso apenas vir. Eu vou vir e vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Eu vou ficar sentado na igreja? Eu preciso vir, mas eu também preciso entender Lucas 24, 49. Vamos lá para Lucas 24, palavra-chave 49 aqui, o versículo-chave desse texto. A palavra de Deus diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até aqui do alto sejais revestidos de poder. Meus amados, você precisa vir, mas você precisa ficar. Nossa, como é difícil, né? Eu venho de vez em quando, mas ficar, ser preparado. Eu acabei de ler o contexto em que os apóstolos tinham acabado de... algo maravilhoso aconteceu. Não foi só o ensinamento de Jesus, mas foi a ressuscitação. Jesus ressuscitou, Jesus caminhou entre eles. Atos relata que mais de 500 pessoas viram Jesus. Os discípulos tiveram a oportunidade de estar lado a lado com Ele neste momento. Jesus então, com toda essa alegria, leva essas pessoas até Betel, perto de Belém. E ali Jesus começa a lançar a promessa que o Espírito Santo ia descer sobre eles com poder, com autoridade. Mas era necessário que ninguém se dispersasse, que ninguém saísse, que ninguém agora fosse para um lado para o outro, mas todos teriam que ficar no mesmo lugar, na mesma cidade ali, buscando a presença do Senhor. Então, amados, não adianta eu só ouvir o chamado do Senhor. Todo mundo ouve o chamado. A necessidade é criar raiz agora nesse chamado, para que eu possa ser preparado para de mim sair poder. Esse é o texto, essa é a palavra, que quando Jesus estava abençoando ele estava sendo elevado aos céus. A promessa é que o Senhor vai voltar. E aonde que Ele vai te encontrar, meu amado? A pandemia veio provar um dos maiores fake news que nós temos, que nós não precisamos de igreja. Ah, pastor, mas eu sou a igreja. Amém. Por que tantos divórcios? Por que tantos suicídios? Por que tantas brigas, tantas lutas? Porque as pessoas não estão sendo preparadas. Elas têm dificuldades de ficar. Lucas está dando a maior resposta aqui para nós, quando Jesus falou: para que você seja preparado, você precisa ficar.
ficar, e às vezes ficar vai exigir renúncia, vai exigir sacrifício, vai exigir muitas vezes você perder semanas e semanas aí de descanso, de Netflix, de tantas outras coisas para ouvir e aprender agora da palavra do Senhor, de meditar na palavra, de buscar na palavra, de crescer na palavra, de não ser mais moldado por esse mundo, a nossa mente não ser mais instruída por esse mundo, mas instruída pela palavra eterna de Deus nas nossas vidas. Mas é preciso ficar, é preciso estar, ser preparado pelo Senhor, participar. Às vezes nós temos 2, 3 reuniões na semana, uma online, e nós nem participamos, nós nem vivemos, nós nem ficamos, nós não queremos ser preparados. Jesus fala, para a nossa salvação, nós precisamos alimentar o nosso interior, o nosso mundo interior, o nosso homem interior, como nós vimos nesta manhã. Está vendo quando Paulo está dizendo aqui que quanto mais o homem exterior é quebrado, é moído, é totalmente destruído, ao mesmo tempo o homem interior é renovado, é cheio do Espírito, ele aprende, ele suporta, por causa disso, meus amados, porque ele aprendeu a ficar na presença de Deus. Você foi chamado para viver você foi chamado para viver esse chamado na presença do Senhor, mas para isso você precisa ser preparado. E você sabe o que acontece hoje com a internet? Tem muita gente sabendo demais. Vou ouvir o Alex falar nada, vou ouvir o pastor falar nada, mais um curso, mais uma coisa, e você não é preparado. E quando arrebenta lá na frente, porque nunca é agora é prazeroso, agora o momentâneo é gostoso, você não sofre, as suas decisões são aqui, isso é lá na frente, isso vai acontecer lá na frente, quando você olhar e falar, meu Deus, o que eu fiz? O que aconteceu? Por que eu não me preparei? Por que eu não fiquei? Por que eu não busquei? Por que eu não aprendi? Por que na hora da luta? Aí você sabe o que acontece? É o que acontece, ora por mim. Você esquece que o poder que foi derramado sobre os discípulos hoje está sobre nós. Você é o tabernáculo do Senhor e você tem o Espírito Santo dentro de ti. Cada um que está aqui. O maior poder está dentro de você, a ponto em que às vezes nós entristecemos o Espírito Santo. Tiago capítulo 1 verso 4, nós às vezes entristecemos o Espírito Santo, porque achamos que as coisas desse mundo é muito melhor, o tempo desse mundo é muito melhor, e nós entristecemos porque nós não queremos aprender, nós não queremos buscar, nós não queremos, às vezes achamos assim, mais um discipulado, mais um, e eu louvo a Deus que a resposta da igreja foi que nós voltaremos com a escola dominical. Eu louvo a Deus porque as nossas crianças, os jovens, os adolescentes e os adultos beberão e comerão da palavra de Deus, aprenderão, estarão aqui aprendendo para que possam ser fortalecidos, e não apenas com uma palavra na semana, mas com uma vida diária de busca e de oração. Jesus nos chama, Jesus nos prepara, e agora nós precisamos ir para Marcos 16:15, que diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Eu preciso agora, preste bem atenção, a igreja do Senhor funciona assim: Ele chama, Ele capacita e Ele envia. O que está acontecendo hoje, meus amados? A mesma palavra que nós estaremos dizendo aqui, que Deus fez
para o profeta dizendo assim: a quem enviarei? Se ele chegar hoje na Peniel aqui, ele vai olhar para nós e vai falar assim: pastor, quem eu envio desta igreja? Quais daqueles terão coragem de levantar e dizer: envia a mim, porque eu estou preparado para pregar o evangelho, para morrer por esta palavra? Quantos dirão: envia a mim, porque eu já estou ficando incomodado, gordo de tanta palavra, de tanta experiência, eu quero agora praticar esta palavra, eu quero viver esta palavra. Quem eu vou enviar? Quem eu enviarei? Amados, a igreja brasileira, ela está sofrendo com isso. As portas do mundo estão se abrindo para nós, mas quem nós vamos enviar? Alguns missionários estão retornando por falta de recursos financeiros, porque a igreja não consegue mantê-los lá fora. Quem nós vamos enviar, se as igrejas estão fechando por falta de recursos? Nós precisamos olhar e ver se esse chamado de Jesus se enquadra no chamado que eu estou vivendo. Será que eu estou vivendo esse chamado do Senhor? Preste bem atenção, para ficar claro, né? O Davi, nós estávamos vindo, ele estava pedindo alguns spoilers da pregação, e ele falou: pai, como é que é esse negócio aí de ir, de voltar e tal? 3 coisas que nós precisamos entender: ouvir é salvação, ficar é preparação, e o terceiro é trabalhar na seara, para ficar fácil para nossa mente, uma ministração prática daquilo que Jesus está querendo dizer aqui para nós. Qual dessas 3 estações eu estou vivendo hoje? Vindo, sendo preparado, ou eu já posso ser enviado? Porque isso vai responder o teu chamado. Porque no dia que nós estivermos diante do Senhor, e Ele olhar para nós e dizer, e você falar assim: Senhor, Senhor, eu participava da igreja, eu vi milagres tremendos acontecer, eu estava ao lado em que pessoas foram resgatadas, foram transformadas, eu vi. E Jesus pode olhar para você e dizer: eu não vos conheço. A questão de estar e de não viver tem uma diferença muito grande. Eu preciso querer ser moldado, transformado e renovado. Eu preciso olhar hoje e fazer uma análise, e é isso que eu gostaria que você fizesse agora, do momento em que você chegou aqui, dos anos que já se passaram até agora. O que mudou? O que houve de transformação? Qual é a história que a sua família vai contar de você a partir de agora? É meia boca, vai de vez em quando, não sei o que, é isso, aquilo. Não, é um servo de Deus, é uma serva do Senhor. O coração, a alma, o espírito está no Senhor, não há nada mais importante. Amados, quantas vezes nós olhamos para nossas agendas, e eu creio, nós estamos aqui, o presbítero Luciano falou que vai ser um mês aí bem, vamos usar a palavra um pouco mais forte, tenso, de um monte de eventos e acontecendo, e fazendo. Qual a minha disponibilidade para que eu possa servir no reino? Qual a minha disponibilidade que eu tenho agora para poder estar servindo no reino, depois que eu sei que eu fui chamado, que eu sou salvo, que eu já passei por essa preparação e agora eu estou pronto para servir? Se nós não conseguimos servir a igreja local onde nós estamos, não adianta eu ir para a Disney e tentar evangelizar o Mickey. Não adianta. Se eu não consigo, se eu não estou preocupado nem com o vizinho da direita e nem com o vizinho da esquerda. Você não precisa conversar talvez com ele, mas você tem orado por ele? Começamos entre irmãos, você tem orado para as pessoas que não estão vindo no culto?
Isso responde o chamado. Eu oro para as pessoas que não têm coragem de entrar nas lives de oração. Eu oro para aqueles que às vezes o compromisso não é tão importante assim, mas ele se torna tão importante quando tem uma programação. Então nós precisamos olhar a fundo para viver esse chamado de Jesus, se realmente é isso mesmo que está acontecendo na nossa vida. Você sabe por quê, meus amados? Porque nós temos o risco aqui de viver a vida inteira dentro da igreja, não sendo igreja, tendo a expectativa tremenda de ir para o céu e ir para o inferno. Porque se nós não respondermos esse chamado, prático, amados, vir, ficar e ir, vir, ficar e ir, e esse ir é servir, é trabalhar, as contas que é feita geralmente nas reuniões entre os pastores, presbítero, é dizer que apenas 15% da igreja, 20% da igreja responde a esse chamado e os outros 80% não respondem. A nossa igreja vai ser diferente, amém? Eu creio nisso, eu creio nisso. Eu creio que a nossa igreja vai ser 100% pessoas salvas, pessoas remidas, pessoas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, pessoas que foram transformadas e renovadas, porque ouviram um chamado, elas ficaram, elas foram treinadas, elas foram preparadas, se encheram do Espírito Santo, se transborda agora na presença do Senhor, e elas estão aqui para servir. Eu creio que essas 3 conexões aqui entre vir, ficar e ir já acontecem na PNL no nome de Jesus. Eu já profetizo sobre a nossa igreja para que ela possa crescer dessa maneira. E se você talvez não esteja enganjado em nenhuma dessas, nunca é tarde para começar. O Alex falou na semana passada dizendo assim: esqueça o que aconteceu lá atrás, começa hoje. Declare aquilo lá, peça perdão ao Senhor, mas comece hoje a buscar a sua salvação. Ah, pastor, mas não é uma heresia buscar a salvação? Depois que nós recebemos a Jesus como único Salvador, nós já não somos salvos? Amém? Essa é a resposta. Mas você recebeu Jesus como seu único Salvador? Essa é a pergunta. Ele é o centro da sua vida? Você pegou o seu banquinho das decisões e deixou o banquinho do lado e saiu de cima dele e colocou Jesus para decidir agora? No dia que Jesus for o centro e no banco das decisões ele falar assim: olha, essa é a decisão correta que você precisa tomar, vai haver uma transformação na sua vida. Amém? Fecha teus olhos. Enquanto isso, eu quero convidar os presbíteros e os diáconos aqui à frente para passarmos para a Santa Ceia. Senhor, nós, mais uma vez, Pai, nos colocamos prostrados diante da Sua santidade. Quando nós olhamos para a Tua palavra, Senhor, quando nós observamos os decretos, nós observamos os Teus desígnios, nós observamos, ó Deus, os Teus mandamentos, nós olhamos e vemos tão miseráveis que nós somos, Pai, tão pequenos que nós somos. Às vezes estamos cansados, ó Deus, passamos a semana toda, Pai, correndo para um lado e para o outro, e aquela voz que vem dentro de nós nos dá o direito de dizer: eu mereço hoje ficar em casa, eu mereço hoje curtir uma Netflix ou fazer tantas outras coisas para não estar na Tua presença. Mas eu quero pedir para o Senhor nesta noite, sonda o nosso coração. Na rede social, nesse momento, há muita gente, Pai, eu não sei a dimensão aonde que essa palavra vai chegar, mas há muitas pessoas sobrecarregadas, cansadas, exaustas, algumas, ó Pai, dizendo que já não vale mais a pena,
que a igreja faliu, que é um plano falido, mas quando eu olho as escrituras sagradas, eu vejo ela como intermediária aqui na terra para levar o teu evangelho. O Senhor nos chamou para nos reunirmos para contar, ó Deus, os milagres, os feitos que o Senhor tem feito na nossa vida. Todo culto precisaria ser um culto de testemunho, todo culto deveria ser um culto de alegria, de gratidão pela vida, por aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Mas às vezes nós vemos, ó Pai, tristezas, angústias, mágoas, ó Pai, ao meio do teu povo. Ó Espírito Santo, nós te pedimos, como a tua palavra diz, tu és o nosso consolador. Tu és aquele que nos molda, faz uma metanoia em nossa mente e nos tira, ó Pai, dos pensamentos deste mundo e nos faz viver agora direcionado na Tua palavra. Senhor, eu quero declarar, esta é a Tua igreja, essas são as Suas ovelhas, são aqueles que o Senhor chamou, cada um em particular, ó Pai, sentiu o Teu chamado, e às vezes faz tanto tempo, Pai, que está insensível, endurecido, coração endurecido para a Tua palavra. Nós te pedimos, ó Espírito Santo, como uma marreta, nesta noite a Tua palavra venha, ó Pai, em direção aos corações de pedras, aos insensíveis, aqueles, ó Deus, que não têm mais prazer de estar na Tua presença, que o Senhor renove, que o Senhor gere nesta noite, ó Pai, esses adoradores, essas pessoas que estarão servindo ao Senhor com alegria. Oh Deus, queremos te pedir nessa noite, faz, ó Deus, de novo sobre as nossas vidas. Nós precisamos, ó Pai, voltar àquele primeiro amor, voltar onde que nós nos alegrarmos, como quando nós dizíamos, vamos para a casa do Senhor, vamos celebrar os cânticos, vamos louvar com alegria esse Deus poderoso. Vamos ser guiados pela Tua palavra. Faz de novo, Senhor. Eu oro agora pela igreja brasileira, que está confusa, Pai, diante de tantas decisões. Precisamos ser referência no Senado, nas partes políticas, ó Pai, estamos sendo uma vergonha. Ó Deus, estamos perdendo a credibilidade, Pai, porque estamos atirando para todos os lados, estamos esquecendo de consultar o Senhor, de buscar a Tua palavra, de ser guiadas por ela, e sobre nós há uma condenação dizendo que nós seremos julgados e guiados pelos líderes que nós merecemos, porque estamos fugindo da palavra, não estamos tendo tempo para sermos preparados pela palavra, pois nós não queremos ficar. Por isso, Deus, faz de novo sobre o Teu povo e derrama do Seu Espírito Santo, incendeia nessa noite os corações que aqui está. Começa com esse pequeno grupo para ser referência neste bairro, começa nas nossas vidas, Pai, moldar o nosso coração, transformar a nossa vida, ó Pai, para que as pessoas possam ver, ó Deus, homens, mulheres se queimando, ó Pai, com o Teu poder, incendiando, ó Pai, os filhos, incendiando as famílias, ó Deus, com a Tua presença. Faz de novo, Senhor, sobre as nossas vidas. Precisamos de Ti. Assim eu oro, assim eu creio, e creio que o Senhor está fazendo um avivamento no nosso meio. Começa hoje, Pai. Começa com um momento de intercessão que nós vamos ter logo mais, e começa a incendiar essa igreja com a Tua presença, inundando os corações, transformando as vidas que aqui estão, no nome de Jesus. Amém?